Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast que traz gestão, inovação e sustentabilidade em sua fase 3. O podcast empresa tem parcerias com a Casa Canon e o jornal Empresas e Negócios, nosso parceiro de primeiríssima hora. No podcast de hoje, nós trouxemos Alexandre Max. Ele é o CEO da Vivae, uma joint venture que veio para fazer sucesso realmente. Aliás, está no DNA da Vivae, pois ela é uma mistura de vivo com ânima educação. Quer mais? Obrigado, Max. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. E vamos falar um pouquinho de qualificação profissional? Vamos sim, eu que agradeço. Um prazer estar aqui conversando, Nelson. E vamos lá, vamos falar de qualificação. Inicialmente, a gente poderia falar como uma questão que se vende no mercado como benefício corporativo, a qualificação. Você concorda com isso daí? Eu acho que chamar qualificação de benefício nos dias de hoje é um pouco arriscado, Nelson. Obviamente que as empresas, elas querem que os seus funcionários estejam habilitados ou com conhecimento ou com as habilidades necessárias para executar o seu trabalho. E aí, nesse caso, é difícil chamar de benefício, né? É um investimento que a organização faz. Então, Está quando dentro do pacote, está né? dentro do pacote, eu diria que é mais do que dentro do pacote. Se não fizer, a empresa vai estar investindo em profissionais que não estão preparados para fazer a transformação ou a mudança que o mercado pede. Por outro lado, existe espaço também para benefício quando a empresa acredita que o aprendizado contínuo extrapola os temas do dia a dia do trabalho. Então, você pode oferecer, da mesma maneira que existe benefício para um funcionário ir numa academia de ginástica, ou um benefício para um funcionário cuidar da sua saúde de diversas formas, física, mental, ele pode cuidar do seu aprendizado em temas que vão além do que ele precisa para o dia a dia de trabalho. A geração atual de trabalhadores, ela está mais focada nos benefícios ou no salário final? Eu acho que é um composto. Obviamente que o salário continua sendo O um principal fator, atrativo? um fator de necessidade básica do dia a dia dos profissionais, principalmente quem está em começo de carreira, ele vai ser impactado por uma diferença salarial. Mas mudou bastante. Antigamente, ou até pouco tempo atrás, né? Antigamente é horrível, mas até pouco tempo atrás o salário tinha um peso maior. Hoje, a cultura da organização, o propósito do trabalho e o que aquela empresa te oferece de bem-estar, de benefícios, de outras soluções, ganharam um peso bem grande. Será que o brasileiro não aprendeu a quantificar melhor os benefícios? Porque antigamente se dizia, ah, ganha tanto de salário e tem mais alguns benefícios lá. Como mais alguns? Diferentemente, em outros países como Estados Unidos, os caras colocam, ó, teu salário vai ser de US$ 30.000, sendo 10.000 em espécie, mais escola, mais automóvel, mais residência, mais isso, mais aquilo, que vai totalizar os 30. E eles sabem quantificar isso, sempre souberam já desde lá atrás. No Brasil, parece que essa questão ela era um pouco irrelevante. Será que não está se aprendendo agora a valorizar mais os benefícios que a empresa dá? Eu acho que tem se aprendido muito a quantificar a perda de bons talentos. E aí entra o benefício como uma ferramenta de retenção. É difícil quantificar determinados benefícios do quanto aquilo lá tem de valor financeiro, que é uma coisa que o americano sempre fez muito. Mas o que as empresas estão vendo é, sem benefícios, ou sem investir em qualificação, ou sem investir em dar para aquele funcionário as ferramentas que ele precisa para obter sucesso, a, a jornada ou a carreira daquele profissional na empresa, ela fica reduzida. Você Deixa eu te começa a fazer uma perder. pergunta incômoda que está aqui Claro. na minha cabeça. O benefício, a qualificação é um benefício ou é uma obrigação? Eu não vejo a qualificação como um benefício, né? Eu acho que existem casos que a qualificação pode ser um benefício além do investimento em
transformação, em desenvolvimento do indivíduo. Eu acho que a empresa deveria tratar a qualificação como um investimento necessário. Então, a gente vive hoje um momento onde fatores como a velocidade que a tecnologia transforma as funções dentro de uma mesma organização, o fato de que o que as pessoas aprenderam no ensino formal não atende à velocidade de mudança do dia a dia, o fato de que a jornada, a permanência de uma pessoa numa mesma função mudou muito, né? Então, as pessoas mudam de funções, de áreas de atuação, querem crescimento, e sem qualificar, sem as pessoas terem a opção oferecida pela empresa de se preparar para crescer ou para mudar, não tem como a empresa sobreviver hoje em dia. Como é que funciona essa relação de o interesse pela qualificação? O colaborador, ele procura a empresa, ele pede curso, ele vai pedir isso, pedir aquilo, ou a empresa que tem que estar atenta permanentemente, está monitorando cada área e oferecendo à medida que exista a necessidade. Essa é uma das melhores perguntas que existe. Porque se você fala com o colaborador, Tá a tudo bem aí? a grande maioria vai falar: eu acredito que a empresa tem a responsabilidade de me desenvolver. E isso é uma abordagem um pouco ampla demais, né? Então, o funcionário ele coloca na empresa a Mas eles responsabilidade. acreditam nisso mesmo? Acreditam nisso, eles falam assim: eu gostaria de me desenvolver e acho que a empresa que me contratou é responsável por isso. Se a empresa não tiver genuinamente a cultura do desenvolvimento, uma cultura de queremos investir em desenvolver os nossos funcionários, a nossa equipe, para ter mais sucesso, para ter um crescimento profissional, não adianta entregar qualquer coisa. Não adianta chegar para o funcionário e falar assim: ó, tem aí, se vira, porque aí o nível de engajamento é zero, né? Para o universo de empresas que vocês trabalham, quais são os segmentos mais deficientes em termos de tecnologia? Quais são os segmentos que estão demandando mais qualificação profissional? Ótimo. Bom, eu acho que o setor que a Vivae atua é um setor muito baseado em profissionais que estão em cargos que a gente chama de menor complexidade. Isso significa que a gente não atua em cargos de liderança, em alta gestão. O C-level não chega lá. O C-level não é o nosso público-alvo. O A nosso público-alvo é aquela média pessoa que gerência? está querendo se inserir no mercado de trabalho formal ou que está querendo dar o segundo, terceiro passo ali, querendo sair de uma função estritamente operacional para ter um papel de influência em outras pessoas, de liderança, ou pessoas que querem estender o seu leque de habilidade para se tornarem mais atraentes para o mercado de trabalho ou para dentro da própria empresa achar uma nova oportunidade. Para essas pessoas, a qualificação ganha um valor absurdo, porque o que ela traz? Ela traz o ensino médio, na maioria das vezes, às vezes até incompleto, né? E essa é a realidade do Brasil. A gente conhece fotografias diversas da realidade do Brasil, mas se você pegar estatisticamente, a grande maioria do brasileiro que está tentando se inserir no mercado de trabalho, ele tem ensino médio ou completo ou, infelizmente, incompleto. E alguns deles com um ensino superior muito deficitário em relação ao que o mercado pede. Por quê? Porque as profissões mudaram mais rápido do que se esperava, né? Então, a tecnologia, você me perguntou aonde que são os setores que mais demandam. Pensa, vou dar um exemplo clássico, no setor comercial. O vendedor. O vendedor, até pouco tempo atrás, era um profissional que precisava conhecer do produto. Agora ele precisa conhecer de produto, ele precisa conhecer de redes sociais, ele precisa saber onde está sendo a comunicação, ele precisa saber de logística para a entrega acontecer de uma forma mais rápida que o concorrente. Isso tudo é baseado em novas tecnologias. E não dá para ele abandonar a profissão dele, para falar: vou passar mais 2 anos na escola para adquirir essas É habilidades e muito voltar para tempo, o né? trabalho. Não, é muito tempo e já vai estar obsoleto o que ele aprendeu daqui a 6 meses. Então, eu sei que é um termo que está um pouco desgastado, que é o tal do lifelong learning, ou o aprendizado ininterrupto durante a vida,
mas não tem mais opção, né? Ou o profissional entende e a cultura da organização entende junto que qualquer talento precisa ser desenvolvido todos os dias e o tempo todo, ou você começa a ter profissionais que são freios em vez de serem aceleradores para o teu negócio. Você necessariamente trabalha com um público mais jovem? A maioria do nosso público ou é jovem ou está no começo da jornada de trabalho. E eu gosto de falar isso porque muita gente está se reinventando, muita gente está aproveitando as transformações para galgar uma nova carreira. E um segundo fenômeno que é a extensão da jornada profissional, ou seja, a- os choques de geração, a vida profissional se tornando mais longa, a gente tem muita gente de gerações de idade mais avançada se reinventando e começando uma nova carreira. Para mim, esse é um jovem também, tá? Esse jovem, jovem senhor ou jovem senhora, É esse mesmo. eles têm mais gana para fazer a coisa, eles têm uma dificuldade maior com a velocidade do aprendizado. Como é que está o perfil dessa pessoa que está migrando de área? A gente tem hoje dois grandes blocos que estão se chocando em termos de capacitação ou em termos de qualificação. São os conhecimentos técnicos e as habilidades comportamentais. E aí não dá para botar mais importância ou menos importância em um e outro. E quando eu falo de choque de gerações ou de relação intergeracional dentro de uma organização, o jovem senhor ou a jovem senhora, eles trazem resiliência, Olha, para você que não chegou nos 30 ainda, é brincadeirinha, hein? né, total. Mas, Só para a gente tipificar aqui, né? mas quando a gente fala de resiliência, de experiência, de troca de bagagem e de entendimento da situação geral, o profissional que tem mais vida para trás, ele consegue compartilhar muito bem isso, né? Hoje o jovem, ele traz sim conhecimentos técnicos ou uma velocidade de aprendizado técnico muito interessante, mas ele é ansioso, o mais jovem, ele quer mudanças a cada semana, né? A gente vê jovens entrando numa profissão nova e se a coisa não acontecer do jeito que ele quer rapidamente, ele já se desmotiva ou desengaja. O mais velho, ele traz essa tranquilidade que é muito necessária no ambiente de trabalho. Uma coisa interessante, Alexandre, qual é o papel da empresa junto a esse jovem ansioso, a esse jovem eventualmente com alguns sinais de depressão, aquela pessoa que está na fase de transição, mas ela não está bem adaptada ainda? É necessário dar um apoio em termos de saúde mental, por exemplo, além da qualificação profissional? É necessário se criar um aparato de acolhimento, de pertencimento? Sim, a resposta direta é sim. A questão é o como, né? E o como, e a gente tem discutido muito isso, é Porque gerenciar. isso daí é relativamente novo, É né? Na novo. pauta de discussão, E se, pelo menos aberta, né? total. E se gerou, e eu acho que grande parte desse problema se gerou, porque existe uma expectativa, em geral, os donos de empresa, os líderes, os gestores, eles não são nativos digitais. Eles tiveram que viver essa transformação. Então, durante esse momento de turbulência e de transformação acelerada, eles falam assim: "Ah, é muito fácil. Eu vou contratar uma molecada, eles vão trazer esse know-how e resolver o meu problema." O que que aconteceu? Primeiro, isso não é verdade, só que jogou nas costas desse jovem a responsabilidade e essa expectativa. E essa molecada chegou nas empresas, ela não sabia o que fazer. E Então, já vinha com a cobrança, já naturalmente. chegou falando assim, olha, eu não sei como é que esse negócio de tecnologia funciona, resolve aqui para mim, né? Isso é uma realidade. A gente viu, e principalmente em ambientes de empresas mais tradicionais e muito em empresas pequenas e médias,
O gestor fala assim, vou contratar um jovem ou uma jovem saindo da universidade e ela vai resolver todo o E meu problema de resolve, né? tecnologia, né? E o que aconteceu? Expectativa alta, baixa entrega, começa a ter conflitos e isso não funcionou. Como é que a gente compatibiliza isso? Tem que ter um meio termo, tem que ter, digamos assim, não sei se a expressão é correta, mas um apaziguamento, né? Perfeito. É, a melhor estratégia que as empresas podem ter nesse aspecto é, primeiro, gerenciar a expectativa e dar clareza nas entregas. O que se espera de um determinado profissional. E a segunda coisa, quando você traz um jovem, é aproxima ele do conhecimento e da cultura daquela organização. E isso dá para fazer sim através de qualificação. Isso dá para fazer através de cursos, de conteúdos, de eventos que você propõe para aquela rotina do profissional, que ele consiga falar assim, eu estou aprendendo, O isso está jovem me desenvolvendo. absorve isso com naturalidade. Muita. Depende de formato, depende de como você leva isso para o jovem. A gente, aqui falando nesse ambiente aqui entre amigos, a gente derrapou bastante no começo até achar o formato de falar com esse profissional em começo de carreira. Então, E isso é assim, uma coisa que acontece no mundo todo, no né? mundo inteiro. E a inovação está muito acelerada. Vocês procuraram alguns outros centros de desenvolvimento, alguns outros países, para procurar entender o modelo e mesclar com o brasileiro, amalgamar algumas experiências? Como é que foi isso? A gente pesquisou bastante. O Brasil, e é sempre o Brasil, né? Ele é um caso atípico de uso de telas, né? O Brasil, se você olhar em rankings, o jovem brasileiro, ele é absolutamente viciado na tela, especificamente na tela do celular, né? E o tempo dedicado a as horas dedicadas à tela do celular é completamente fora da curva em relação à média mundial. O Brasil está num nível de comprometimento do uso de telas absurdo. A Existe um gente exagero nesse uso, né? existe um exagero total nesse uso, só que existe também um papel de transformar esse uso também em algo que gera valor para o indivíduo. Esse foi um dos fundamentos, acho que assim, aumento da Essa é a penetração. pergunta de US$ 1 milhão. Como é que eu faço ter 50%, digamos, daquelas horas de tela serem úteis? Respondendo à sua pergunta, a primeira coisa é não querer 50%. O que a gente pede é 10 minutos. Porque 10 minutos já é mais do que nada, que é o que as pessoas estão dedicando, infelizmente, à qualificação. O que a gente fez Já parte para alguma, quer dizer, é um começo já de. é um começo. É reeducar a aprender. Infelizmente, é isso que a gente está tendo que fazer com a sociedade. Você tem Reeducar a que entrar aprender. necessariamente num processo todo de desconstrução ou só uma adaptação? É uma, não é uma desconstrução, é uma reconstrução, porque o que a gente está atuando é para entender, em primeiro lugar, se eu vou tentar convencer a pessoa a fazer diferente do que ela está, vou usar de novo o termo viciada, ou se eu vou fazer aquele, se não dá para vencê-lo, junte-se a eles, né? Então, o que a gente entendeu é, dentro daquele tempo de tela, como que a gente oferece algo numa linguagem familiar eu quero dizer simplicidade, intuitividade, pouco tempo, a urgência. Ninguém mais aguenta. O cinema aprendeu que ninguém mais aguenta ficar 2 horas assistindo um filme até entender o que vai acontecer. Eles criaram séries que dura 20 minutos o episódio e que nos primeiros 2 minutos alguma coisa tem que explodir, né? E é isso que a gente pesquisou muito até entender como que a gente consegue levar aprendizado de uma forma eh, de nano-learning, micro-learning, tem vários temas técnicos aí, mas para fracionar o aprendizado de uma maneira que o jovem consiga consumir. Vamos falar mais desse modelo familiar num segundo bloco. A gente volta já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa.
Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco com o nosso entrevistado de hoje, Alexandre Max, CEO da Vivae, que está nos dando uma aula de como aprender muito sem fazer força. É isso? O esforço para Sem aprender, fazer força não, né? sem fazer força não, mas pode ser prazeroso. O aprendizado, ele é prazeroso. Na hora que você aprende uma coisa nova, aquilo te dá, até quimicamente, uma sensação boa. Então, não precisa, pode ser um esforço com prazer, não precisa ser um esforço cheio de traumas e frustrações como a gente carrega na bagagem do que foi, né, o aprendizado tradicional, né? Sem sandália havaiana no meio das costas, né? Exato. Você falava no antes da gente passar pelo intervalo, no finalzinho do primeiro bloco, sobre esse modo familiar de aprendizado, ou seja, você vai seduzindo o aluno, é isso? A gente vai adaptando, e isso com muita interação. A gente tem hoje mais de 140 mil alunos pelo Brasil, em todos os estados do Brasil, e é ouvindo muito o retorno desses alunos, alunos tanto que a gente chama de avulsos, que são alunos que vieram direto com a Vivae, quanto através de empresas, que é o nosso grande foco. E a gente ouve muito esses usuários para ir adaptando ao que é a realidade deles. Em Então, cima desse aprendizado todo que vocês recebem, vocês naturalmente acabam desenvolvendo novos cursos? tempo todo, o tempo todo. E isso eu acho que é uma das grandes fatores de encantamento da Vivae, que é a gente, por ser um produto entregue na tela do celular, com aulas de curta duração e com aulas que falam a linguagem do aluno, a gente consegue ir mudando o tempo todo. Então, para quem ainda não entendeu direitinho, a Viva é uma empresa de tecnologia e educação somadas simultaneamente. Quais são os cursos que vocês oferecem e para que públicos vocês vão se dirigir especificamente? Muito legal. Então, o principal foco da Vivae é trazer qualificação profissional para pessoas que estão ou iniciando ou querendo crescer dentro das suas jornadas profissionais. As principais áreas de atuação são aquelas que foram mais impactadas pelas transformações da tecnologia. E aí a gente pensa, então é o cara que vai fazer o código, né? É o desenvolvedor, não é isso, porque a tecnologia foi disruptiva em todas as áreas de trabalho. E o que a gente percebeu, e isso veio ao longo da nossa experiência, é que esse equilíbrio entre habilidades técnicas e habilidades comportamentais é fundamental para lidar com as mudanças que a tecnologia trouxe. Então, eu vou tentar falar aqui dos cursos em ordem dos que tem mais busca ou que tem Tá, mais, que numa geram maior maior procura. interesse. Aham, Então, em primeiro lugar, as habilidades comportamentais, né, que o curso chama soft skills, porque é um termo que o mercado usa, mas são aham. habilidades comportamentais. Como se comunicar, como lidar com o ambiente de trabalho, como trabalhar em equipe, como lidar o, com conflito, como reverter situações de conflito. Então, comportamentos, Você ministra esse curso para grupos, e qual é a o dificuldade formato. que eu vejo? Porque as pessoas trazem experiência já de vida, mas em diferentes níveis, né? Hum, muito legal isso. A gente não, a gente não traz Como você o parametriza nosso o curso e dá o mesmo nível de aprendizado para todos, ou você consegue detectar, na medida de um feedback que eles dão, alguma deficiência aqui, outra ali, vai corrigindo? O curso no celular, ele é um curso de várias aulas e várias temáticas de curta duração. Então, uma aula dura 10 minutos, né? E um curso inteiro vai levar ali 4, 6 horas de estudos
Qualquer dos repartido. cursos é de 10 minutos. As aulas são sempre de 10 minutos. A gente estudou muito quanto que a gente consegue reter de atenção e muitas vezes o aluno vai terminar uma aula de 10 minutos e vai falar, ah, eu vou fazer mais uma, porque eu gostei do que aprendi, né? A gente sempre começa a aula dizendo o que você vai aprender na aula de hoje e sempre termina dizendo, olha, o que você aprendeu e o que você vai aprender na próxima. São 10 minutos por dia ou pode ser Sim, 2 períodos? 10 de manhã e 10 de tarde. pode ser. Fica a Ou critério a gente deles. tem alunos que pegam o sábado e maratona as nossas aulas e faz 10 aulas em, em, Mas isso é em- critério do é aluno. critério do aluno. Ele Fica pode disponível na plataforma o curso, ele isso, vai lá e ele busca. faz na hora que ele quiser. O próprio é uma jornadinha, então ele tem o caminho como se fosse um jogo, né? Então, fase a fase, ele fez a primeira aula, desbloqueia a segunda, ele fez a segunda aula, vai desbloquear a terceira, e assim por diante ele vai progredindo no curso. A cada aula você vai ter atividades que vão validar o teu conhecimento, então você não pega só conteúdo, é exercício, é falso ou verdadeiro, é jogo dos 7 erros, você vai aprendendo conforme você vai passando por essas experiências, e no final você passa por uma avaliação para ter um certificado que não é de participação, que é de retenção de conhecimento mesmo. Você falava anteriormente em cinema, em séries. Vocês naturalmente devem ter estudado também isso daí. Total. E imagino que ninguém ali do grupo assistiu Dança com Lobos, né? Talvez só eu, mas eu lembro bem. Que é um filme que dura perto de 3 horas, né? Sim, Kevin Costner. E aí, como é que você faz? Isso daí seria só para quem ganhar prisão perpétua, né? Não, Dessa molecada que está chegando agora no mercado de trabalho. eu acho que em termos, e a gente voltando aqui ao paralelo com a qualificação, eu acho que o grande diferencial que a gente propôs é que cada um vai estabelecer o seu ritmo da forma que for conveniente. Então, a gente tem casos de alunos que falam, olha, eu estou fazendo um curso de ferramentas digitais, que é um outro sucesso que a gente tem na plataforma, que é para ensinar mesmo todas as novas O ferramentas beabá, que a gente acha que a gente deveria saber, mas a gente ainda não dedicou tempo para realmente aprender a usar, né? Então, desde edição de planilha, usar textos, usar redes sociais, quais são as grandes ferramentas que estão ali? Eh, a gente contrata profissionais e não sabe se ele sabe lidar com e-mail, agenda, convocação de reunião. Então, ferramentas digitais é uma dor muito grande das empresas hoje. Então, a gente tem esse curso que é um baita de um sucesso. O aluno, isso para um pessoal de idade mais não, avançada ou para não? todo mundo. Em geral? E eu vou fazer uma brincadeira, mas não é brincadeira, tá? A gente contrata os jovens achando que eles sabem tudo de tecnologia e a única coisa que eles sabem é mexer no celular melhor que a gente. O resto, todo mundo tem que aprender, porque está mudando na mesma velocidade. Então, Ou assim, aprende ou está fora do ou mercado, aprende ou né? está Não fora do tem mercado. alternativa, né? E a empresa tem que entender isso, que não é só o profissional que ou aprende ou está fora do mercado. Ou a empresa investe nesse aprendizado, ou a empresa está fora do mercado. Vai ficar obsoleto, não tem jeito. Então a gente começou a criar, a gente tem alunos que falam, ah, poxa, no meu tempo no metrô ou no deslocamento para o trabalho todos os dias, eu faço uma, duas aulas e na volta faço mais duas aulas. Essas três, quatro aulas que aquele profissional fez por dia, num horário que seria provavelmente um tempo perdido scrollando no Instagram, já é algo que coloca esse profissional à frente dos outros. Já é É. algo que faz um diferencial para aquele profissional. Alexandre, dentro desse teu raciocínio, você oferecendo esse ferramental para o aluno, para o colaborador, individualmente, você também não está indiretamente ajudando na gestão da empresa? E sim, e é isso que a gente quer que as empresas comecem a entender e que isso tem que fazer parte da cultura da empresa. Porque a solução da Vivae, ela no final das contas vai ser para o desenvolvimento do colaborador, mas ela tem que partir da empresa. A empresa, junto com a Vivae, faz uma curadoria de quais as temáticas que aquele profissional precisa aprender. Não é a mesma trilha de aprendizado serve para qualquer um. Então, tem uma empresa que atua no setor comercial, vendas. A gente vai fazer um trabalho mais focado em habilidades
de comunicação, técnicas de vendas, entender o que é a concorrência das vendas online. Então, a gente monta uma trilha absolutamente customizada. A gente tem clientes no setor bancário. Poxa, vamos ensinar finanças pessoais? Vamos fazer com que esse colaborador da empresa que trabalha no setor bancário entenda a importância de tratar bem o seu dinheiro para chegar no final do mês com a cabeça boa. Então, a gente faz essa curadoria. O que a gente acredita muito, Nelson, é que não adianta você chegar para um colaborador e falar assim: olha aqui, ó, tem 100 cursos aqui e tá aqui meu trabalho, ó, te entreguei 100 cursos, vê aí o que você quer estudar. Não. Precisa ter um trabalho de braços dados com a empresa, de falar: olha, Vocês buscam um engajamento, é isso? total. A gente faz todo o trabalho de que a gente chama de sucesso do cliente, é o sucesso da empresa e é o sucesso do colaborador. E para isso, tem que escolher e direcionar o colaborador do que é importante ele aprender. Por que ele está aprendendo aquilo? Por onde ele começa? Porque senão, se eu te jogar agora uma lista de 50 filmes que você nunca ouviu falar, qual que é o primeiro que você vai assistir? Você não sabe. Então, se eu te falar, olha, começa por esse, porque esse aqui vai ser o filme que você mais vai gostar. Sei lá, estou usando um indicador de performance de satisfação aqui. Ok. Esse é o que você mais vai gostar. Se você gostar, você vai chegar e falar assim, pô, Max, qual que é o próximo? Você não vai clicar em qualquer um. Sim, sim. Se você assistir 10 e gostar dos 10, é capaz de você clicar em qualquer um, que você fala assim, ah, dos 50 eu já gostei de 10, eu vou gostar de qualquer um aqui. Mas demora até educar. E a gente está fazendo esse trabalho de educação e está funcionando. O mais legal está funcionando demais. Hoje vocês têm quantos cursos vendidos aproximadamente e há quanto tempo a Vivae está no mercado? A Vivae existe desde julho de 2022. A gente está aí em breve fazendo Na nossos três saída da anos. pandemia, né? Exato. Mas eu diria que realmente oferecendo a solução que a gente oferece hoje, mais ou menos 1 ano e meio, porque a gente demorou um tempo até acertar todos os ponteiros e entender o que é realmente valioso para a empresa e para o profissional. Então, Ah, voltando àquela escala de cursos mais vendidos, quais são, digamos assim, os cursos mais procurados? Então, eu estava falando de habilidades comportamentais, Ok. ferramentas digitais, finanças, finanças no sentido de finanças pessoais e Finanças finanças no ambiente pessoais. de trabalho também, como lidar com dinheiro, né? A gente tem a inteligência artificial, muita curiosidade, e a gente conseguiu quebrar o código do quão complexo é entender inteligência artificial. Então, a gente viu muito aluno falando assim: nossa, eu estou ouvindo falar de inteligência artificial há um tempão. Mas não É a sei o primeira vez que eu que é. entendi do que estamos falando. Então, inteligência artificial é um curso que a gente está. Análise de dados, a importância de análise de dados hoje para tomada de decisões. eh, Em Bom, todas as áreas, né? todas as áreas. A gente tem vendas online, é um curso. A gente chega a ter até edição de vídeo no celular. A gente tem uma abrangência de cursos muito grande, É só que tudo pelo celular, né? tudo pelo celular. E você me perguntou quantos cursos a gente já vendeu. E eu vou te responder: Aproximadamente. nenhum. A gente vende experiência. Eu não vendo curso. E isso é sério, porque eu vendo o acesso do aluno. E os cursos que ele vai fazer é conforme a necessidade dele. Eu tenho aluno que precisa de um curso específico. Vou dar um exemplo: a gente fez um programa de recrutamento para uma grande empresa e tinha 5.000 candidatos para 400 vagas. E nesse processo de seleção, a gente avaliou em cima de um curso só. Qual que é a habilidade de aprendizado de uma temática única? E isso foi o processo de seleção. Por outro lado, a gente tem alunos que Interessante já isso. fizeram 15, 16, 17 cursos diferentes, têm um monte de certificado, ficam postando aquele monte de certificado no LinkedIn em busca de sucesso profissional. Então, são, Cliques, o pessoal quer clique, né? são dois perfis diferentes e a gente tem que entender que eu tenho que atender aquele que precisa aprender uma habilidade e aquele que quer diversificar a habilidade dele no máximo possível. E o Quer dizer, você custo, está vendendo conhecimento, o né? custo para esses dois alunos é o mesmo. Eu vou fazer o que ele precisa. Eu não vou falar assim, se você comprar 50 cursos, vai ter um preço, se você comprar um curso, é um outro preço. Não.
eu vou te dar a solução de aprendizado. Se você quiser um curso, depois mais um, e depois mais um, você não vai pagar mais por isso. É a tua necessidade de se qualificar para o mercado de trabalho. Então a gente vende a experiência, a gente não vende o curso. Neste cenário, a gente tem hoje mais ou menos 180 mil pessoas que já foram certificadas ou passaram por conhecimento através da Vivae, É um nesses excelente mais ou menos número, um né? ano e meio. É 50-50 homem e mulher, ou você tem preponderância em determinados cursos de um dos gêneros? Eu Como é posso que é? depois te passar a demografia exata, mas em grandes ideias a gente é mais jovem, então o nosso público mais recorrente é entre 20, 20 e 35 anos, né? E bem mais feminino, bem mais feminino. É impressionante como as mulheres hoje em dia elas têm uma vontade Maior ou uma interesse, raça né? de vencer no ambiente de trabalho e buscam qualificação para isso, querem demonstrar o potencial delas através de demonstração, tanto de habilidades quanto de comportamentos. Isso é extremamente interessante. Eu falava sobre buscar experiências no exterior. Essa metodologia que vocês têm de trabalho, ela é totalmente nacional? Vocês desenvolveram por aqui? Ou vocês pegam a experiência de algum outro público de outro país? Os Estados Unidos já vem trabalhando bastante o conceito de microlearning ou de aprendizado fracionado ao máximo que você conseguir fracionar. Mas levar esse conceito para a tela do celular com sucesso, eu não conheço outro case em termos de qualificação profissional. Existe um case que você me falou que não tem problema falar de nomes, mas Não, por favor. eu tenho um benchmark que é uma empresa que nos deu muito combustível para as nossas criações, que é o Duolingo, mas aí é para ensino de idioma, né? Uhum. O Duolingo tem muito sucesso nessa parte de ensinar um idioma através da tela do celular. E foi um fator que a gente estudou bastante para criar o formato da Vivae. Mas se você olhar como que a Vivae entrega os temas que a gente entrega, com a linguagem acessível e democrática que a gente faz, eu não tenho como te dizer que a gente copiou alguém, porque foi totalmente criado aqui. Vocês têm um time grande, Não, não? nosso time é super enxuto, São de mas poucos gênios não são gênios, são pessoas muito apaixonadas pelo que fazem. aplicadas. A gente tem um time muito legal. Hoje a Vivae tem eh, entre um time de desenvolvimento, né, da tecnologia e o time que desenvolve a solução educacional, a gente está falando de mais ou menos 30 pessoas. Qual é a sua formação? Sou formado em administração, trabalhei com marketing boa parte da minha vida e há mais ou menos 15 anos atrás eu fui abduzido pelo mundo da educação e de lá para cá, essa é a minha vida, é o meu E propósito. você, como CEO, você faz cursos permanentemente hoje? Como é que você se atualiza? Você participa de palestras, de encontros, leitura? Eu hoje diria que a maneira com que eu mais aprendo é me expondo a ensinar alguma coisa, né? Eu acho que a melhor escola que tem é quando a gente tenta ensinar alguma coisa e ouve os alunos. E a gente Mas sempre tem um aprendizado, né? quem ganha mais é quem está tentando ensinar. Mas eu estou o tempo todo fazendo cursos. Os da Vivae, eu acho que eu sou um dos bons alunos dedicados e disciplinados ali. Aprendo muito, né? Mas faço outros cursos sim. E eu acho que o tempo todo eu prefiro ter uma noção básica de tudo aquilo que impacta a minha vida do que escolher temáticas e me aprofundar absurdamente. Mas isso é uma característica minha. Acho que cada um tem o seu jeito de aprender, mas o importante é não perder essa, essa disciplina do aprendizado, porque ela é muito importante. Em termos de aprendizado e de tecnologia, que é o que vocês trabalham, você identifica alguma tendência diferente para o próximo ano?
ou 2025 deve continuar na mesma batida que vocês estão até aqui? Eu acho que tecnologia continua sendo a espinha dorsal da transformação, né? Então, desde tudo que está acontecendo com inteligência artificial, as mudanças que as empresas estão passando, desde, putz, teve o distanciamento social por causa da pandemia, aí se inventou o trabalho remoto, agora está se questionando o trabalho remoto e voltando para o presencial. Aí os jovens que viveram o remoto pós-pandemia e agora estão sendo expostos ao presencial, eles não sabem o que que é um ambiente de trabalho, o que que é trabalhar em equipe, o que que é tomar um cafezinho junto, né? E não Então, sabe o que é assistir um Dança com Lobos não e sabe ter ficar paciência. pensando na vida o tempo todo, né? É isso. Ficar refletindo. E aí a gente falou no primeiro bloco a importância, quando você traz essas pessoas para um ambiente de trabalho, que tenha troca intergeracional. Porque quem já viveu pré-pandemia no ambiente de trabalho, a pandemia foi só uma ilha ou um momento de transformação. Para quem só viveu aquilo, Nelson, é muito frustrante, é muito difícil. E acho que a gente precisa ensinar as pessoas como obter sucesso nesse novo ambiente. Qual é a sua visão sobre etarismo? Que essa é uma discussão que entra em pauta agora e muita gente finge que não é com ela, que não quer nem saber, mas muitas empresas eu tenho observado e alguns colegas de redes sociais têm se ocupado dessa questão. Você tem cada vez mais gente mais velha de idade no mercado de trabalho e perfeitamente integrada às novas tecnologias. Uhum. Outras ainda apanhando, como todos nós apanhamos em alguma coisa, em algum momento da vida. Qual é a sua visão sobre isso? Vocês têm algum tratamento diferenciado, alguma forma de levar um conhecimento, algum curso específico? Os nossos cursos são muito pensados também para o público que está em idade mais avançada dentro da jornada de trabalho. Porque uma coisa aos 17 e outra aos 57, né? O que eu diria sobre etarismo, e aí etarismo no sentido de existir um preconceito sobre pessoas mais velhas no ambiente de trabalho, quem ainda tiver isso vai pagar um preço muito alto. Por que que eu digo isso? Há 30, 40 anos atrás, as pessoas trabalhavam pensando em se aposentar numa determinada idade. Hoje, essa jornada de trabalho ou a potência do indivíduo, por desenvolvimento da saúde, por o quanto as pessoas estão se cuidando melhor e pela cultura dos ambientes de trabalho, vendo valor na experiência, e isso está mudando muito rápido, Nelson. Eu acho que a aposentadoria ou o tempo de entrega ou de produtividade de um profissional, ele ficou muito mais longo. Só que o que vai acontecer com isso? As pessoas vão chegar num determinado momento da vida e vão ter a oportunidade de se reinventar, de ser jovem de novo, né? De aprender uma nova habilidade, de falar, putz, esse negócio novo aí, eu quero trabalhar com isso daí, por De que se não? colocar o desafio, né? Por que não? Né? A gente já aprendeu a aprender no passado, por que não aprender algo totalmente novo e gerar valor em cima daquilo? E a gente tem visto casos super interessantes de empresa que estão levando a sério esse choque intergeracional e promovendo convivência de jovens com pessoas mais experientes dentro de um mesmo time de trabalho, do mesmo desafio, de grupos multigeracionais e colhendo frutos super valiosos. Excelente, excelente, Alexandre. Eu estou com o tempo esgotado. O nosso assunto é extremamente relevante. A sua presença foi extraordinária aqui. Agradeço muito o seu tempo, Eu que agradeço. agradeço muito o seu conhecimento e pediria para que você desse um recado final.
para os jovens que estão chegando no mercado de trabalho e para quem já está no mercado de trabalho em especial e está pensando em migrar de carreira? Muito legal. Bom, primeiro te agradecer, Nelson. Foi um prazer estar aqui com vocês. E o meu recado é: tem que ter a vontade de crescer. E se você está numa organização que não estimula isso, ou você tome a iniciativa por conta própria, ou cobre da sua organização que o desenvolvimento, que a qualificação seja oferecida. Não espere que uma única aula ou um único aprendizado vai resolver tua vida. Você vai estudar para o resto da sua vida se você quiser estar atualizado ou relevante ou atraente para o mercado de trabalho. E se quiser conhecer um pouco mais do que a gente falou aqui, a Vivae, né, tem um aplicativo com todos esses cursos, todas essas temáticas. A gente oferece 15 dias grátis para quem quiser baixar o aplicativo e começar a estudar imediatamente, ou então as primeiras aulas são todas abertas a quem baixar o aplicativo. Experimenta, vocês vão ver que é um negócio que aprender dá um grande prazer, fora que dá benefícios em relação ao desenvolvimento profissional. Obrigado. Se liga na tela, porque a gente tem um endereço da Vivae para vocês acessarem. A você, Alexandre Marques, uma vez mais, muito obrigado pela atenção. A vocês que nos prestigiam, muito obrigado. E continue com a gente, que vem mais podcast por aí.